Nesta oportunidade eu quero lhes falar sobre um assunto que tem sido alvo de grandes discussões, virando até projeto de leis, ameaça de leis que procurarão criminalizar aqueles que praticarem qualquer tipo de atitude contra os chamados uranistas. E nós caminhamos para uma situação em que o mundo exige uma resposta. Não é mesmo? O mundo exige uma resposta. Qual será a resposta mais coerente, mais digna de aceitação? A nossa modesta avaliação, eu concluo pelas Escrituras Sagradas, em primeiro lugar, eu concluo que nós estamos caminhando para os dias finais, semelhante aos dias de Noé, Sodoma e Gomorra. E também, com base nas Escrituras Sagradas, nós citamos vários textos escriturais em que trata do assunto uranismo. Afinal de contas, o uranista, homem ou mulher, podem ser livres, totalmente livres, terem uma nova vida, uma transformação total de dentro para fora. Bom, continuando aqui o nosso raciocínio escritural, nós vemos que Levítico capítulo 18, Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, Gálatas 5, 16 em diante, mostra ali as obras da carne e o fruto do Espírito. Mas diante dessas discussões todas que tem havido, e com a crítica àqueles que se propõem estabelecer um projeto de lei ou uma alternativa de cura para o uranismo, sem observarem as Escrituras Sagradas, que na maioria das vezes esse bate-boca todo que a gente vê por aí são opiniões contundentes, pessoas que querem defender a família, a dignidade, a honra. Isso é muito bom, mas nós temos que atentar para o que a Bíblia diz, as Escrituras falam. E contra a verdade não existe argumento. Ainda que se estabeleça lei criminalizando aqueles que porventura sejam classificados de homofóbicos, de forma alguma essas leis irão prevalecer contra a lei maior, a lei da palavra, do Eterno, do Altíssimo, o Todo-Poderoso. Não é mesmo? Mas eu quero chamar a nossa atenção para aqueles que acompanham esses fatos e também para aqueles que desejam livrar-se de tal prática pecaminosa e abominável aos olhos do Altíssimo. E com a pergunta: o uranismo tem cura? Tem libertação? Tem solução? Do jeito que falam também acerca desse desvio de conduta, parece até que a coisa é insolúvel, né? Um problema que não pode ser resolvido. E cabe aqui a nós, humildemente, como alunos do Espírito da Verdade, esclarecer que
aqueles que tentam negar a total libertação, a total vitória de uma pessoa que vive na prática do uranismo, não tem conhecimento verdadeiro das Escrituras. Tem às vezes até aparência de piedade, mas nega o poder, a eficácia destes, até afasta-te, recomendam as Escrituras Sagradas. Não é palavra minha, está na Bíblia, nas Escrituras, lá no livro de Timóteo. Vamos até ler, é bom, né? Porque aí nós desmanchamos qualquer argumento. Mas preste atenção na resposta, no conteúdo que breve vai ser falado a respeito do uranismo. Tem ou não tem solução para aqueles que querem? Porque se o indivíduo persiste no erro, na prática pecaminosa, só existe a condenação ao inferno, não tem outra saída. Mas é aqueles que querem livrar-se dessa situação, eu vou provar para vocês dentro das Escrituras que tem uma resposta, que tem uma solução. Mas vamos lá sobre a aparência de piedade. Aqueles que negam a possibilidade desse comportamento, desse desvio de conduta, que não deixa de ser também a falta de formação do verdadeiro caráter. A atitude dessas pessoas que negam a possibilidade, às vezes até com cara de piedoso. Piedade significa comunhão íntima com Todo-Poderoso, relacionamento escritural verdadeiro, não é mesmo? Então nós temos aqui em 2 Yohutan Timóteo a impiedade dos últimos tempos. No capítulo 3, no versículo 5 está escrito: tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, a eficácia desse procedimento. Afasta-te também destes. Afasta-te, não manda desprezar, mas afastar. Agora presta atenção no que eu vou lhe dizer. O argumento das Escrituras Sagradas que o homem pode ficar livre dessa prática pecaminosa do uranismo. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Yahu Ulim? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Yahu Ulim. Agora presta atenção no versículo 10. E tais fostes alguns de vós. Tema desta palavra, inclusive, que vai ser gravado, o título é: E tais fostes alguns de vós. Então o emissário Shaul, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito da Verdade, deixa bem claro aqui nas Escrituras, no texto sagrado, que lá na congregação de Corinto, todas essas práticas pecaminosas, inclusive o uranismo, deixaram de ser praticadas por aqueles que foram lavados, mas fostes santificados, purificados, mas fostes justificados em nome de Yahushua Mehushai e pelo Espírito do nosso Uli. Versículo 11. E tais fostes alguns de vós, na parte A. E na sequência, na parte B, mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados em nome de Yahushua pelo seu Espírito.
pelo espírito do nosso Urim, né? Urim. E tais fostes alguns de vós. Então a prática pecaminosa, ela é perfeitamente transformada quando a pessoa deseja realmente mudar de vida. 2 Coríntios 5,17. Um versículo até bem conhecido, né? 2 Coríntios 5,17. Vamos ver? Gravando aqui bem à vontade, sem querer fazer muita exibição de atitude, palavra, né? Vou mexer no microfone agora, é provável que deu um ruído aqui, mas vamos colocá-lo mais na posição correta. 5,17. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Yahushua, quê? Portanto, se alguém está em Yahushua, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Novo, isso mesmo. Você pode transformar-se num homem novo pelo Espírito da Verdade. Se você desejar, é óbvio, né? É óbvio. Agora, sem dúvida alguma, existirão aqueles que vão abraçar a oportunidade de uma restauração, de uma reintegração de vida moral e, sobretudo, espiritual na presença do Altíssimo, para ficarem livres do inferno. Porque a prática do uranismo, quer queiram, quer não, é uma atitude abominável e leva à condenação eterna. A desculpa de alguns de que pode haver algum desvio, alguma deformidade física de nascimento, também não merece crédito total quando nos deparamos com o poder do Altíssimo para ter uma solução para o caso. Entendeu? Se o indivíduo é meio homem ou meio mulher, se nasceu com distúrbios orgânicos predominando para mais no sexo, mas com a formação aparente física de homem, mas com uma predominância feminina, tudo isso tem tratamento escritural. Tudo isso tem tratamento nas Escrituras. Por isso que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, afirma que não podemos negar o poder do Altíssimo. E solução para qualquer caso. O que se não aceita, o que não pode ser aceito pelas Escrituras Sagradas, é a prática do uranismo como se fosse algo natural, normal, ferindo os princípios mais elementares da aceitação familiar, não é mesmo? Conjugal, matrimonial. Precisamos então olhar com um olhar realmente clínico, pelos olhos do Espírito, para essa situação que espalhou-se pelo mundo de uma maneira impressionante. Eu tive nos Estados Unidos da América, determinado estado, e nesse estado tem uma cidade inteira que é convívio, né? As pessoas que vivem na prática do uranismo. Não sei se é a sua totalidade ou não. Mas a pergunta que está no ar agora, a pergunta que está desafiando a tudo e a todos, a tudo entre aspas, né? A tudo o que é contrário. A pergunta é: tem ou não tem solução para o caso? E eu posso lhe garantir, com base nas Escrituras, que tais fostes alguns de vós, assim como muitos lá na igreja, ou alguns na congregação de Corinto viviam nessa prática e foram transformados, você pode ser também. Um abraço, até a próxima.